E para concluir, eu queria dizer o seguinte: como é que fica a história, você pergunta? Não tem nada para aproveitar da história? Claro que tem. A história da igreja nesses últimos 1.700 anos foi formada por dois tipos de movimento. Os movimentos de solidariedade e os movimentos institucionais de monoliticidade. Os movimentos monalícios e os movimentos sodalícios. Os mono eram aqueles que, como todo mono, estão debaixo de uma monocultura, de um monopoder, de uma monovoz, de uma mono qualquer coisa. São os que se institucionalizaram. Por que surgiram os mosteiros, os monastérios, os ermitões do deserto, essas figuras todas? Esses caras eram os revoltados contra o mono, porque o mono tinha caído na mão do mono mesmo, do rei, ou de Mamon, ou do dinheiro, ou do privilégio, ou disso tudo. E esse pessoal, num movimento contra isso, às vezes fazia um caminho do polo oposto, vai lá para o deserto, fica sentado em cima de uma haste de 17 anos, fazendo cocô e xixi. O pessoal não podia nem chegar lá embaixo para visitar o santo, porque ele estava lá em cima. Ermitão, não sai daqui, vou orar pela terra, ou nos buracos, ou covas, ou no Monte Sinai, ou nos mosteiros pelo mundo afora. Isso foi um fluxo e refluxo de mais de 1.300 anos de ida e vinda. Aí melhorava um pouquinho do lado de cá, os caras aliviavam. Às vezes, era um mosteiro que se corrompia na próxima geração. Porque o que eu quero dizer para vocês, para concluir, é isso: tudo é corruptível. Tudo e todos são. Meu corpo é corruptível, minha alma é corruptível, meu espírito é corruptível. Se tivesse alguma coisa em mim incorruptível, eu agora mesmo me ofereceria para vocês começarem a me chamar de qualquer outra coisa. Boi-bumbá, louvado seja o Amazonas, qualquer coisa que vocês quisessem. Mas não, é corrupção de dentro para fora. E aguardo o dia em que esse corpo mortal vai dar lugar à imortalidade e que o corruptível vai ser absorvido pela vida. Até lá, tudo é em parte. Vejo em parte, profetizo em parte, conheço em parte, sei em parte, saberei sempre em parte, serei sempre em parte. E todos nós seremos sempre em parte. Por isso, o melhor que a gente pode fazer é juntar as partes, porque no ajuntamento das partes cresce algo, surge um corpo. E que ele mesmo não é plenitude de nada, ele é apenas habitado pela plenitude do amor de Deus, porque a visão de Deus é que esse corpo deveria ser a manifestação histórica da síntese e da declaração e da proclamação da paixão e do amor de Deus pelos homens na terra. Então, isto posto, nós não estamos começando nada, não estamos querendo virar uma denominação, não estamos querendo poder, não estamos querendo coisa nenhuma. Isso aqui não partiu de mim para vocês, partiu de vocês para mim. Quando eu vim aqui para Brasília, o site já existia desde 2002, né? 2003, início de 2003. Quando eu cheguei aqui, há 1 ano e meio atrás, antes disso tinha havido Café com Graça lá no Rio. Certo? Meu querido amigo, irmãozão Rômulo, amigo de outros tempos, juntamente com o Luciano e outros queridos aqui da cidade, o Luciano é irmão dele, é que o Luciano estava lá com a gente no café, ficou 1 ano lá morando com a Gina, e o Rômulo, eu fiquei comovidíssimo quando eu fiquei sabendo que ele, que sempre tinha me ouvido com prazer, quando aconteceu tudo, ele falou: não, isso vai passar, não é possível que essa coisa vai durar para sempre. E ele vai voltar a pregar, Deus vai abençoar e vai ficar tudo bem. Mas quando ele foi vendo o volume da vontade demoníaca de um monte de gente que ia na televisão dizendo: tem que ficar com a bunda o resto da vida no banco. Era esse dos $40 mil, falava mais sobre isso. Adorava esse papo. Não pode nunca mais falar, não tem mais autoridade para dirigir um rebanho,
No máximo, olha só a idiotice, no máximo um diácono. Meu Deus, esse cara, ou a gente ri, ou a gente ri. A outra alternativa não é boa para a vida dele. Então, vou te dizer. Então, o Rômulo, quando viu isso, descobriu que estavam vendendo as minhas fitas por aí. Para não ir muito longe, aqui em Brasília, tinha gente aqui dizendo, olha, tem um cara aí que caiu da graça, abandonou o evangelho, caiu da fé, tem fita, milhares de fitas dele rodando por aí. Tragam todas as fitas dele aqui para a igreja, que é para a gente remagnetizar e gravar as minhas mensagens em cima. E que foi o que fizeram. Tem acervos da Vinde TV, com centenas e centenas de paripenses que foram apagados, acabados, comidos. Aí o Rômulo foi, soube e arrematou aí de alguém tudo que conseguiu, montou uma sala, organizou a coisa. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tão internurado com o gesto dele. E aí, quando ele começou a me dizer, olha, começou a me ajudar no site, num monte de coisas, e depois dizer, vamos fazer em Brasília, vamos começar em Brasília. E a gente começou na casa dele, uma reunião. Depois fizemos de quarta a domingo, num hotel aqui, pequeno como esse, chamado Fenícia, né? De quarta a domingo. E a gente foi assim, engatado de quarta a domingo. No domingo não deu para desengatar mais, né? Aí no domingo seguinte a gente já foi para o Sama, né? Sema. E aí do Sema já para o La Salle. E estamos lá desde então, do jeito que Deus foi fazendo. E num primeiro momento muita inquietação, porque tinha um monte de gente vindo pela palavra, mas o amor à palavra não era suficiente para tirar algumas inseguranças, porque as pessoas ficam viciadas, como eu falei ontem, vicia ter presbítero, vicia ter diácono, vicia ter entregador de boletim na porta, vicia tudo, o cara chega, se ele chegar e diz, Deus não está aqui, Deus não está aqui, se o louvor não tiver certas coisas, se não tiver Deus não está aqui, vou procurar uma igreja quente. Tem que ter um pastor dono, gerente, poderoso, sabe, que diz tudo, que controla tudo, que sabe de tudo e de todos, que manda na vida de todo mundo, que intervém o tempo todo. E aqui no caminho não é assim, de modo que até a liberdade, no início, cria conflito. O cara não sabe onde pega, mas e aí? Para onde é que eu vou? Eu digo, vai, meu filho. Vai, Jesus que é Jesus, não te disse aonde ir, só te disse que era para onde não ficar. O resto ele disse, indo, se ocupem bem, façam discípulos. Agora, onde? Eu confio da terra em qualquer lugar. Ele não te disse, eu que vou te dizer? Vai, meu irmão. Vai com a palavra no coração, vai sem medo, vai que Deus cuida. E a revolução só acontecerá na hora que cada indivíduo acabar com essa ideia de que existe um sacerdote, no caso protestante é o pastor, no caso pentecostal é o apóstolo, pai apóstolo, bispo, arcebispo, toda essa moçada toda, né, que foi reinventada de novo, e são pastores de si mesmos. Sem esse aparato parece que ninguém sabe o que é, sem os palhaços do circo ninguém tem alegria. Aqui não é assim. No caminho, lidera quem lidera. Quem não lidera, não lidera. É tão simples como isso. Por que eu vou fazer de alguém líder se o cara nunca liderou em lugar nenhum? O papel no Novo Testamento não é fazer líderes, é reconhecer líderes. Você reconhece. O único que podia, por antecipação, olhar o coração e dizer, vem, segue-me, foi o mesmo que nos chamou. Os demais não têm esse poder de olhar no coração e dizer quem é quem. De tal maneira que todos são chamados a vir. De tal maneira
que a grande revolução é que quando cada um conseguisse satisfazer com quem é, e não se esconder do dom que Deus lhe deu, e não deixar de praticá-lo, e não pedir autorização a ninguém para ser de Deus e exercer o dom que Deus lhe deu. No caminho da graça, todo mundo batiza. Todo mundo batiza. Se você estiver ali no Ministério da Fazenda, teu colega de cafezinho, começar a ouvir o programa, ou não sei o quê, ou bater um papo, ou ler algo, ou você já vem conversando, ele disser o CRI, o que eu faço? Leva no banheiro, meu irmão. Água na cabeça dele, batiza ele. No caminho da graça, qualquer um pode casar, qualquer pai que pode casar seus filhos. Eu só vou casar porque tem gente que gosta que eu os case, mas sem nenhuma necessidade, diga-se de passagem. Porque na Bíblia nunca foi assim. Essa história de véuzinho Grinaldi, isso é coisa de rainha europeia. Isso é sonho de camponesa plebeia querendo viver um dia de princesa. Isso é uma fantasia. Uma fantasia. Que é um pastor, um sacerdote vestido de sumo sacerdote judaico. Tudo isso é palhaçada. Como é que você acha que Jesus e Maria casaram? Onde é que foi? O José e Maria casaram, né? Jesus e Maria casaram antes, viu? Casaram antes. Onde é que eles casaram? Ou qualquer um outro. A Bíblia não conhece isso. Casamento era uma coisa feita na presença de pai, mães e amigos. E com a invocação do nome de Deus. E a bênção dos familiares, que é a bênção do amor de quem visceralmente fez crescer. Vindo melhor, né? E quanto mais para o fim da festa, melhor ia ficando, né? Então, olha só, é igual como era no Evangelho. É a única maneira de desestruturar o bispo, o arcebispo, o apóstolo, o pai apóstolo, sei lá o quê. É na hora em que todos são um. Como eu disse hoje de manhã, eu só estou aqui falando porque Deus me deu um dom, porque se o meu dom fosse outro, eu estava cantando. Ou se fosse outro, eu estava em outro lugar, porque não me interessa lugar nenhum onde Deus não me tenha posto. Para ser pastor, não precisa ir a um seminário. Basta ter coração amoroso, generoso, misericordioso, interessado, ser sensato, ter bom senso, conhecer a palavra do Evangelho o suficiente para ser um condutor pacífico de uma alma aflita, só isso. Não precisa vir aqui atrás desse negócio, não precisa ser pregador para ser pastor. São um monte de pregadores que não são pastores, um monte de pastores que não são pregadores. Há um monte de mestres que não sabem falar em público, só sabem ensinar no particular. Então, no caminho da graça, nós não queremos que nada que é artificial ganhe lugar ou poder por causa de convenções estabelecidas, sabe Deus por quem. Agora, isso dá trabalho, porque é um trabalho de observação e de liberdade. Para quem está conduzindo, monitorando, mentorando, é de observação. Vê quem é quem, ajusta para cá. Às vezes você pensa que um cara tem um pique para uma determinada coisa. Depois você verifica que não, que ele é que se convenceu de que tinha aquilo, está enganado, coitado, se fazendo mal danado, que o melhor bem que você faria é dizer, meu irmão, sei que você gosta disso, uma fixação tua, mas não está em ti. Vê quem você é e o que está em você. Porque você só é feliz e só é pleno realizando qualquer coisa na vida se você fizer isso como extensão e continuidade de quem você é. Então, se você está aqui para começar um caminho da graça na sua cidade, não fique pensando de que porque você veio aqui, você é o pastor, porque isso aqui, nem aqui tem essa história. Aqui não tem pastor nenhum, e tem muitos. E tem muitos. Espero que você tenha sensibilidade para chegar lá e ver se tem alguém que tem potencial melhor do que o seu para liderar. Que você não caia nessa bobagem de dizer, não, eu fui lá, eu é que mando, eu chego, a menos que você queira atrapalhar o caminho.
Não seja gargalo, muito menos rolha dessa passagem. Pode ser que Deus tenha usado você para trazer você aqui para ouvir uma visão e chegar lá e pegar alguém que está com o coração quebrado, mas que tem um potencial de comunicar isso maior do que o teu, passar isso tudo para ele, ajudar esse indivíduo, e ele vai ser o Arão da tua vida. Então, o que cada um tem que saber é o que cada um é e não tentar ir para além daquilo que Deus estabeleceu, é simples como o Novo Testamento diz. Agora, como começar? Eu já falei demais, eu vou pedir aqui que o Rômulo e o Marcelo digam alguma coisa a respeito disso, tá bom? Poxa, depois que o Caio fala tudo isso, a gente... vire... Queridos, eu fico feliz de estar ouvindo o que nós estamos ouvindo aqui. Eu tive essa experiência com o pastor Caio, até hoje eu iria falar um pouco sobre isso. Não sei nem se falo sobre isso ou se vamos conversar um pouco, se vocês querem também fazer alguma pergunta. Mas eu vou falar rapidamente. Eu me converti com 18, 19 anos e desde esta época acompanho o pastor Caio. E o vi pregar, o vi crescer, vi a sua palavra atingir o país como um todo, sempre com muito gosto e muito feliz pelo que vi acontecer. Vi o caminho da Vinde, a TV, a repercussão social que o trabalho do pastor Caio teve e a questão das ingerências políticas que ele também começou a fazer, a importância que tinha a palavra dele no nosso país. E depois que aconteceu o que aconteceu, nessa fase o Caio era uma pessoa muito difícil da gente ter acesso a ele. Eu me lembro de uma vez a gente ligar para a Vinde para tentar trazê-lo a Brasília e ele tinha vaga para 3 anos na frente. Eu falei, meu Deus, que coisa difícil, né? 3 anos. E cercado de muita gente, e aí daqui a pouco aconteceu aquilo tudo, o Caio sumiu, e eu fiquei sabendo através do meu irmão já uns 3 ou 4 anos depois do sumiço do Caio, que ele estava no Rio, e fui lá para vê-lo, e o vi pregando novamente no Café com Graça. E voltei para Brasília, e aquele fato eu voltei com o coração muito pequeno, muito apertado, porque eu falava, Senhor, eu não acredito que um homem como Caio esteja vivendo uma experiência assim. Eu o vi muito só, eu o vi numa situação que eu não acreditei, e firme, com o coração alegre, com o coração grato, vivendo aquela experiência, aqueles dias tão difíceis. E quando eu ia orar, eu falava, Senhor, eu não acredito que a gente está vivendo essa porcaria desse cristianismo, aonde a gente não encontra um amigo, aonde a gente, para ter um amigo verdadeiro, ele tem que estar acima de uma linha da moral, onde a gente não encontra um ombro. Aquilo me doía muito. E o que eu senti de Deus foi, Rômulo, você fala demais. Você fala demais. Você está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz. Porque o Caio tinha uma repercussão muito grande aqui em Brasília, e eu comecei a ir atrás, a conversar com algumas pessoas, e alguns amigos, alguns pastores.
eu era representante da igreja no presbitério. E falei, gente, o pastor Caio está no Rio. Parecia que ele tinha morrido, parecia que tinha enterrado o pastor Caio. E as pessoas assim às vezes falavam um pouco sem graça, é verdade e tal. Outros falavam, ele está sob disciplina. Disciplina de quem? Está sob disciplina. Falei, olha, o pastor Caio está passando uma situação difícil. Não, mas deixa ele está sob disciplina. E eu fui vendo a nojeira desse sistema religioso que a gente vive. Fui vendo que eu também fazia parte disso. E não querendo aqui condenar quem está dentro da igreja, mas trazer para o nosso coração a percepção de que a gente vai entrando nesse sistema. Parece que se Deus não relativizar a gente, se a gente não tombar o carro, se a gente não tiver uma experiência pública de vexame, a gente não consegue exercer misericórdia e fica chamando os outros de irmão, de amado, né? Dando a mão na igreja. Eu falei, um homem que se queimou como uma vela por esse país, pregando como ele pregou, fazendo o que fez. Cadê os amigos do pastor? Quando eu fui atrás do pastor Caio, eu não fui para a gente fazer um caminho. Fui para ser um amigo dele. Fui para poder estar junto. Já o acompanhava há muitos anos, já tinha conversado um pouco, mas o que eu queria era ser rejeitado como ele estava sendo. Eu pedi licença do conselho, eu não quero mais fazer parte disso. Fiquei muito confuso porque a cabeça da gente mistura muitas coisas e eu não sabia mais nem o que era o Evangelho. Mas eu falei, eu não quero mais isso. A minha igreja não entendeu, né? O conselho mesmo, o que está acontecendo? Você está em pecado? O presbítero para largar conselho só estiver em pecado, né? Você não pode fazer isso. Eu fiquei ali relutando e a fim de sair. Mas o que eu queria era isso, queridos, era estar junto com ele. Eu sei que o Caio teve o seu refúgio no Senhor. Me lembrava muito da carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo dizia lá em capítulo 4, todos me abandonaram. Eu me lembrava muito do Caio nisso. Por que a gente alimenta esse sistema? O que aconteceu com o cristianismo que faz a gente não dar a mão, não exercer misericórdia para uma pessoa como ele? Então isso que começou a pulsar no meu coração e por vezes me gerar até uma certa ira, porque eu comecei a buscar apoio, caminho e ajuda e conversar com algumas pessoas e a resposta era sempre uma fuga, era sempre uma rejeição. Então isso começou a me doer. Falei, pai, isso não é evangelho. Então comecei a ir ao Rio de Janeiro, a visitá-lo e a querer mostrar para o cara que acontecesse o que acontecesse, eu queria estar com ele. Queria estar com ele.
Não era por dó, não era esse tipo de sentimento, porque eu tinha consciência da consciência que ele tinha a respeito do que estava acontecendo. Mas eu queria estar junto. Eu queria ser misericordioso. Eu queria não falar, mas demonstrar de alguma forma que para mim valeu muito. Eu sei o que valeu, o que o Caio fez para a igreja brasileira. Quem o conhece há mais de 10 anos sabe disso. Era impossível não saber. Um homem que pregava 5, 6 vezes por dia, se primou de tantos prazeres, se primou da família, se primou dos filhos e fez o que fez por causa de um fato, por causa de uma coisa, por causa de uma separação. Meu Deus, não é possível que esse é o amor que a gente está aprendendo. Então essa caminhada que a gente começou, uma caminhada que começou natural, não foi um planejamento, não foi uma coisa que a gente sentou, vamos fazer aqui um projeto para o caminho da graça. Foi natural, as coisas foram acontecendo e você começa a enxergar e começa a ver e começa a perceber o sistema e fala, não, nós não queremos isso, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer juntos? Então nasceu essa vontade de nós estarmos iniciando alguma coisa em Brasília. Eu às vezes ficava procurando uma forma. Poxa, precisa ter uma forma esse negócio. E o Caio me disse isso, falou, a forma é igual a água, deixa onde a água bater, ela pare da altura. Não se esquenta com isso. Mas eu vivi tantos anos dentro desse sistema também. Então, por mais que a gente repudie, né, o próprio sistema religioso, a gente mesmo está dentro da gente. Quando você vê, você está querendo formar conselho, você está querendo determinar atividades, você nem conhece o sujeito, você já está chamando ele para subir o cargo. E o Caio não foi desmontando isso, foi desfazendo essa estrutura e, enfim, para dizer a verdade a vocês, eu não sei como é que é o caminho. Eu sei como é que não é. Como é que vai ser? Não sei, eu parei com essa bobagem, sabe? Parei com essa bobagem. Então eu estou aberto para o que o Senhor nos der, acreditando nos impossíveis de Deus, voltando a ter essa esperança, a graça. Nós começamos sem nada, sem condição. Às vezes eu olho hoje e falo, poxa, a gente tem um programa, a gente tem um grupo tão gostoso. Está lá o Edivaldo filmando, tudo de coração, tudo. Nada foi produzido pela nossa força ou pelo nosso dinheiro. Foi pela fé. Fomos parar num colégio católico. Não é um negócio desse, né? Se fosse por uma racionalidade evangélica, nunca, né? Isso aconteceria. Passaria o resto da vida orando e não aceitaria uma coisa dessa. Mas aí você começa a se abrir, começa a perceber e começa a perceber que para ser filho de Deus você não precisa ser evangélico. Para você começa a enxergar Deus em pessoas que você nunca aceitaria. Começa a perceber que Deus é Deus de todos os homens. Muita gente aqui não sabe, né? Mas só tem um Senhor, só tem um Deus. E aí você começa a abrir o coração, ficar mais misericordioso, abrigar, ouvir, deixar de impor o seu pensamento, a sua visão. Então, queridos, eu vejo que isso tudo é uma extensão, é um propósito, um projeto que não fomos nós, mas já estava no coração de Deus,
começou antes de nós. Tudo isso que está acontecendo. Bem, queria parar por aqui sobre isso. Eu não sei se o Quintela tem alguma coisa a dizer ou se vocês querem perguntar alguma coisa. Mas quero abrir aqui, franquear a palavra para vocês, para perguntarem o que quiserem sobre o caminho, sobre esse tempo que estamos juntos. Tá bem? Foi falado sobre não usar a palavra igreja. Essa ideia de estações, eu queria entender como é que surgiu. Estações. No caminho a gente tem estações, né? O Fonseca foi maquinista, ele então de estação entende tudo. Então é porque é um contrassenso o caminho ter qualquer coisa que não seja uma paragem. Então o nosso ajuntamento é uma paragem, assim como o caminhante não para em algum lugar para descansar, refazer as forças, um oásis. O ajuntamento é essa paragem, é esse lugar onde o amor se renova, os vínculos, a fraternidade, a palavra é reatualizada e um monte de outras coisas acontecem, mas é só uma paragem. Não é a razão de ser do caminho, é apenas meio. Não carrega um fim em si mesmo. Como a igreja se tornou um fim em si mesmo. Então, para que o caminho não seja relativizado pela absolutização da estação, a estação tem que ser relativa. O caminho é que é absoluto porque é Jesus. Quando Rômulo disse, eu não sei o que é o caminho, eu só sei o que não é, ele disse a coisa mais sábia do mundo. Porque o vento sopra onde quer. Então eu ia dizendo e parei. O compromisso de cada um de nós é com essa geração. Deus não nos levantou para salvar as gerações vindouras. Nós estamos vivos para dar testemunho de Jesus hoje. No que nos concerne, enquanto a gente estiver vivo, nós queremos viver com a nossa consciência conforme o Evangelho. E pedindo a Deus que no dia que a gente não estiver mais aqui, e que surgir a tentação de subir à Catedral Caminho da Graça, que surgir a tentação de fazerem um museu Caio Fábio de não sei o quê, e surgir não sei o quê, que Deus levante alguém, um filho meu, um filho teu, um filho dele, alguém que diga, olha, quem viveu antes de nós não viveu para isso aqui. Não viveu para isso aqui. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. É tempo de construir agora. Mas às vezes é tempo de derribar o que se fez. Quando o que se fez passou a ser um fim em si mesmo, tudo que vira um fim em si mesmo tem que ser acabado por amor a Deus. O João lembra as quantidades de vezes que eu disse lá no congresso, nos congressos da Vinha Serra Negra, que eu pedia a Deus que no dia em que a Vinde perdesse o sentido, a significação, o valor e a propriedade de abençoar a vida das pessoas, que Ele acabasse com ela. O que eu disse sobre a Vinde, eu digo bilhões de vezes mais sobre o caminho da graça. Não estou interessado em que fique em pé coisa nenhuma que seja um fim em si mesmo. Eterno e incriado, causa de si mesmo, só um. O resto cumpre propósitos. Então nós não estamos também aqui querendo pensar na geração futura, nós queremos servir a nossa geração. Perguntas? Nosso caso aqui em Ferreira, a estação, já precisa ter todo mundo. Lá a estação já está crescendo, então nós precisamos de
no estatuto, não é estatuto, só para poder registrar na prefeitura. É estatuto mesmo. É estatuto, né? Nós temos e te damos. Isso. Agora, só uma observação. Eu venho de administração, parte administrativa. E sou apaixonado por OM, organizações e métodos. Já fiz isso em 2 igrejas, nunca funcionou e não dá certo. Então, porque você vai dar nome aos bois, né? Dizer quem é e quem não é. Sendo que quem é já nasceu. Né? Deus, como o pastor acabou de dizer. Né? Então, muitas pessoas que possam estar aqui nessa tarde, esperando uma lista de coisas para voltar para casa para fazer, pode se frustrar. Né? E lá em Porto Ferreira, então o pastor nosso liga para o Marcelo, pedindo orientação, e ele fica quieto. Aleluia. É isso aí, então. Nós estamos gostando dessa maneira de ser, sabe? Deixar vento. Treco é bom, né? Tá bom. Então nós levamos a cópia para poder formalizar. Tá. E aí eu vou pedir para Eu acho que Ângela, não sei se a Ângela ou Gil você tem. Então a Ângela e todo mundo que precisar de estatuto. Nosso estatuto é aquela coisa assim, menos estatutária possível, só para passar no cartório, entendeu? Só para poder pagar a conta, abrir, fechar, não sei o quê, e tudo também usando a sabedoria presbiteriana, aonde você pode adquirir, só não pode vender sem o consentimento da Assembleia. Isso está posto lá, que para mim é uma questão fundamental. E a segunda coisa fundamental é que nenhum líder determina e nem faz gestão de dinheiro. Outros fazem. Quem prega se dedique à palavra, à oração e ao atendimento de pessoas como puder. Outros cuidam de outras coisas porque Deus deu dons diversos para todos, né? E aí, se a frustração, se quiserem saber a listinha, como é que funciona, vou te dizer, Jesus só disse, vem e segue. Vai atrás, meu irmão. Que ele vai te ensinar. Caio, meu amado, ainda quando era estação, quando era Café da Graça, lembra que eu pensei em levar uma filial do café lá para Irecê. A gente chegou a conversar, você disse, vamos lá, vamos fazer o Café com Graça lá em Irecê. Mas eu comentei com algumas pessoas e falei e tal. E hoje eu vim para cá na intenção mesmo, no propósito do meu coração, de levar a estação do caminho para lá. Mas me passa uma preocupação. É de que os, aspas, renegados e gente que está fora da igreja se achegue na intenção de juntar os rebeldes. E rebeldes que não têm a causa que o caminho tem, que é viver a graça. E gente que tem uma série de outros problemas com a instituição e que de repente diz, não, vamos juntar a tribo dos revoltados e vamos fundar o caminho. E eu acho que não é por aí. Não é que vou selecionar, vou rejeitar fulano ou beltrano ou ciclano, mas a essência não está numa revolta contra a igreja, instituição, ou contra as igrejas, instituições por aí, mas o conhecimento de si mesmo, de que você precisa viver o Evangelho da Graça. Olha só, Tício. Primeiro que os revoltados já estão unidos. Em nome de muitas igrejas, né? Tem ódio do mundo, ódio da vida. Os grandes odiadores do mundo já estão reunidos. Segundo, esses chamados rebeldes, eu conheço eles melhor do que qualquer pessoa aqui nesse lugar, porque eles me escrevem aos milhares. Desde que aquele site começou ali, eu já recebi mais de 200 mil cartas. É filho de pastor, é mulher de pastor, é amante de pastor, é o pastor, é todo mundo, é tudo. Então os revoltados, já conheci antes, conheço melhor agora por escrito, com assinatura e tudo. Terceira coisa,
Quando a gente começou o Café com Graça lá no Rio, todo mundo achava que era o lugar dos revoltados. E essa é a propaganda da oposição. É o lugar dos revoltados. Mas era a minha gruta de adulão. Graças a Deus vieram lá os amargurados de espírito, os infelizes, os endividados, os criminosos, os perseguidos, os que cometeram erros. O Café com Graça foi a maior gruta de adulão. Todo tipo de doideira passou por ali. Foi uma bênção. Por uma única razão. Eu nunca encontrei um ser humano que tenha consistentemente conseguido me ouvir pregar o Evangelho um mês e ficar no lugar se ele não quiser. Se o papo dele for outro, cara, ele olha na minha cara, ele pula fora, porque ele sabe que é perigo na serra. Então nem te passa pela cabeça, esquece essa história. Isso aí só existe, sabe quando? Dando nomes ao bom e aos bois. Bota o Robson Cavalcante lá para abrir o caminho da graça, vai virar isso aí. Vão reunir todos os revoltados do PT, do PSOL, do não sei o quê, porque é ideologia. É ideologia. Bota aí um revoltado que foi expulso de alguma igreja, com raiva de igreja, com saudade de igreja, querendo igreja, com vontade de ter igreja, de ter poder de igreja, vai reunir todos os revoltados. Aqui é o oposto, o sentido é o oposto, é o contrário. Bota só o Evangelho, prega só o Evangelho, que eu duvido que o revoltado sem causa, só pela amargura, ou se ele não se converter, ele não suporta ficar, não aguenta, não fique nem com medo, porque não suporta. Não suporta. Só se o que estiver sendo pregado não for o Evangelho. Mas se for o Evangelho, não aguenta. Levanta, meu irmão. Fala aqui. Você não dá mais rápido, chega mais cedo a tua voz ao povo. Pastor, duas perguntas que eu queria fazer ao senhor. A distância das estações, né? Nós estamos aqui no plano, tem uma Itabatinga, eu vim no Recanto, também no Recanto das Ilhas. Então, a possibilidade de se há aí uma metragem, né? A gente está trabalhando em Assembleia de Deus, tem aquela situação de metro quadrado. Metro quadrado. Assembleia de Deus. Campo, jurisdição, diocese. Território. Tem o território. Missões, Madureira. Então, pastor, dentro dessa situação também, eu queria saber do senhor se sempre a gente vai ter essa facilidade de chegar ao senhor, porque há 10 anos atrás, pastor, conheci o senhor, irmãos, agora vai ser um momento de desabafo, né? Descarregar um pouquinho assim, ficar um pouquinho mais livre. Eu conheci o pastor, eu trabalhei muito tempo nas Assembleias de Deus, então sempre meus pastores presidentes, era naquela época que o senhor era executivo. Então os pastores sempre... Não, digo assim, a minha presidência falava assim, olha, o pastor está chegando hoje para ministrar o congresso, então, obreiros, fica no canto, não pode chegar perto do homem. Então aqui eu estou assim, eu estou assustado, pastor. Não, irmãos, para quem viveu isso, os irmãos não sabem o peso daquilo que eu estou sentindo aqui. Eu sempre vi o pastor Caio de longe, não podia chegar perto dele. É como se eu fosse fazer parte de uma comunidade de leprosos, né? Uma escala de obreiros mais distante. Então aí a minha convenção, não pode chegar perto dele, não pode interpelar o homem, deixa ele chegar. Então a gente ficava de longe assim, olhando o pastor Caio, né? Contando até as pisadas do pastor quando chegava. Então, pastor, até assim, desabafo, a gente vai ter sempre esse contato com o senhor. Primeiro você tem que levar essa questão para os teus pastores lá na Assembleia de Deus. Porque quem trabalhou comigo sabe que eu nunca fiz assim. Nunca. Odeio. Dá vontade de cobrir de burdoada. Segunda coisa. Quero ver um cara que tenha tido o assédio que eu tive durante 30 anos nesse país. O Romulo falou de 13, eles vieram 8 anos para frente. Telefone o dia inteiro, gente o dia inteiro, demanda o dia inteiro, solicitação o dia inteiro, uma loucura. Eu quero ver. Desafio.
quem pudesse ter vivido como eu vivi aqueles 30 anos e ter mantido o coração do jeito que eu mantive, sem aviadamento na minha alma. Porque babaquice aqui não entrou. E quem me encontrou cara a cara nunca disse: chega lá, meu filho. Tentaram me matar, recado. Tem gente que o sujeito, só porque a igreja dele chegou a um determinado tamanho, ele contrata 4 guarda-costas. Eu sei o significado que eu tinha público na década de 90, equivalente a uma figura eminentíssima. Andava na rua sozinho, dirigia meu próprio carro, fazia as minhas coisas. Meu motorista, quando tinha um lá que a Vinde contratou, na maioria das vezes ele ia do meu lado. Porque eu sempre achei que eu dirijo melhor do que eles. E quando eu estou com pressa, sempre acho antes deles. Só quando eu estava com muito sono, eu queria ser o Manelzinho, dirige aqui que eu vou tirar uma soneca. Então, eu só quero te dizer o seguinte: foi justamente por causa de cobranças como essa que a minha vida se arrebentou inteira. É o oposto. É porque eu me neguei a ser um cara que se defendia, que eu me tornei um cara que foi consumido. É justamente o oposto. Agora é minha hora aqui de desabafar. Agora é minha hora de dizer para 35 milhões de evangélicos que aquele Caifá, peru de festa, arroz doce de crente, rapadura de nordestino, vatapá de baiano, pizza de paulista, feijoada de carioca, picanha de gaúcho, está morto. Esse aqui é um homem só vai aonde pode, só vai como pode, só vai quando quer, tem uma mulher que ama, tem filhos para cuidar, tem um dia de 24 horas, só faz o que pode e não se arroga a ser mais do que o que consegue.